Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer um poncho. Vejam. Eu usei nesse trabalho o fio marfim da Círculo. Ele tem um efeito tipo cachemira, assim, com pelinho, né? Então, eu fiz um ponto simples, porque o fio por si só, ele já dá a beleza do nosso trabalho, né? Esse degradê de cores que ele forma, fica bem bonito aí o nosso trabalho. O tamanho que eu estou fazendo na aula é para a minha neta que tem 5 anos, tá, gente? Eu diria que ele veste aí de 3 a 5 anos com facilidade. Mas no decorrer da aula eu deixo o número de correntinhas para vocês fazerem aí para qualquer tamanho. O meu, ele ficou aqui medido desde o decote até a ponta com 47 centímetros. Mas você pode fazer maior ou menor, como preferir. E ele foi terminado com este barrado aqui, tá, gente? E esse também é opcional, vocês podem terminar com franja, se preferir, né? Mas o barrado, ele fica bem lindo. É que não aparece muito na câmera, porque escurece, o fio já vai escurecendo aqui, né? E ele escurece ainda mais na peça depois de pronta pela câmera. Mas ele começa com um rosa bem clarinho, né? E termina aqui num tom de marsala bem lindo. Fica bem bonito esse trabalho. Então, gente, eu usei aqui, olha, o fio marfim da Círculo. Ele vem com 400 metros neste novelo de 200 gramas. Agulha de crochê recomendada de 4 a 5,5, conforme a tensão do seu ponto. Essa cor é a 9010. Eu usei uma agulha soft da Círculo de número 5 para fazer o meu trabalho. Gente, aqui eu tinha 2 novelos, eu usei um pouquinho na última carreira do segundo novelo, tá? Então, se vocês quiserem fazer esse trabalho somente com um novelo, basta diminuir aqui uma carreira do barrado ou diminuir uma carreira dos bloquinhos aqui, que um novelo vai ser suficiente, porque o meu faltou bem pouco para completar, né, a peça. Eu tive que usar um pouquinho do segundo novelo. Ok, pessoal? Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu vou iniciar aqui pela gola fazendo 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, eu faço mais uma para virar. Essa que eu fiz eu não conto, vou na próxima. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ficando aqui com 6 pontos baixos. Lembrando, gente, que essa é a altura da golinha, tá? Se você quiser fazer maior, pode fazer mais correntinhas, pode fazer até uma gola alta para virar depois, fazendo mais correntinhas. Terminei minha carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Essa correntinha que eu faço é somente para virar, tá, gente? Não conto. Eu vou no primeiro pontinho na laçada de trás e vou fazer um ponto baixo. Aqui é a barrinha simples, né, que acho que todas vocês já sabem fazer. Só vou mostrar mesmo, para que não fique nenhuma dúvida. Aqui na minha, gente, eu costumo fazer o seguinte: o último ponto da carreira, eu nunca pego a laçada de trás, eu pego as 2 laçadinhas do meu ponto, olha. Eu prefiro, mas aí
é com vocês. Podem continuar pegando a laçadinha de trás. Fiz uma correntinha para virar. Essa correntinha eu não conto, vou no primeiro ponto e vou continuar trabalhando ponto baixo na laçadinha de trás. Até o final. E quando eu chegar no final da carreira, na minha barrinha, eu vou pegar o ponto normal, olha, pegando as duas laçadas do ponto. Faço uma correntinha, viro e continuo. Ok, gente? Somente isso nós vamos fazer até ficarmos com a medida aí do contorno da cabeça da criança que você está fazendo, para que vista com uma certa folga, né, na cabeça. Normalmente, a gente faz a barrinha menor, porque ela tem bastante elasticidade, então, fazemos aí menor. Eu vou fazer a minha e já venho mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, falar sobre os tamanhos, tudo bem explicadinho, ok, gente? Então, vamos lá. Olha, gente, terminei aqui a minha barrinha, vou medir para vocês. Aqui, sem esticar, ela tá medindo 40 centímetros, tá? Ela vai me servir na elasticidade do meu ponto, tá bom, gente? Tudo isso aí também conta. Olha, ela tem bastante elasticidade. Ela vai servir até uma cabeça de 50 centímetros, tá? Deixa eu medir aqui para vocês poderem observar. Eu pus lá no começo, olha, não estou esticando muito e ela chega aos 50 centímetros. Então, vocês podem fazer aí cerca de 8 a 10 centímetros menor. Vai sempre medindo, tá, gente? Porque depende da elasticidade do ponto, do fio que vocês estão usando, né? A criança que eu estou fazendo tem 50 centímetros de contorno de cabecinha. Então, eu fazendo aqui com 40, ela vai vestir perfeitamente, senão fica muito larga, tá bom? Agora, nós vamos fechar aqui, né? Aonde nós terminamos. Vamos fechar normalmente para começar a fazer o nosso poncho. Aqui vocês podem fazer, gente, do jeitinho que tiver acostumada aí, olha. Puxo uma laçadinha, venho aqui, pego as laçadas desse lado, vou lá do outro lado. Eu vou fechar fazendo ponto baixíssimo. Olha, puxo, faço um ponto baixíssimo. Pego o outro pontinho. Vou lá do outro lado, pego o pontinho correspondente e puxo com um ponto baixíssimo. Novamente, olha. Pego o pontinho do outro lado e fecho com ponto baixíssimo. E dessa forma, vamos até fechar toda a nossa golinha. Olha, pessoal, fechei a minha golinha, então, vamos falar sobre o tamanho. Nós vamos trabalhar com múltiplos de 12, tá? Eu vou fazer um tamanho com 66 correntes de início. Como eu comecei pela gola, então eu fiz aqui 66 carreiras, que depois eu vou fazer um ponto baixo em cada carreirinha aqui, e vou ficar com 66 pontos, tá? Ok? Se você não quiser começar pela gola, quer deixar a gola para fazer no final, você começa o seu com 66 correntes. É o tamanho que eu vou fazer esse. O ponto é múltiplo de 12, né? Se você quiser fazer maior, você pode fazer com 78, com 90, com 102 correntes, e assim vai de 12 em 12. Então,
Então, você faz as correntes, mede se passa na cabeça da criança direitinho, ou faz a barrinha, né? E mede também, e podemos começar o trabalho. A maior preocupação do poncho, como eu sempre falo, é o início, é que passe na cabeça. Porque depois que nós começarmos, nós vamos fazendo aumento pelo comprimento que a gente preferir aí e para o tamanho da criança que está fazendo. Então, aqui, gente, olha, o ponto baixo, para quem não sabe, essa carreirinha que fica em relevo é contado como uma carreira. A que fica mais embaixo, outra carreira, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira e vou ficar com 66 pontos baixos. Olha, carreirinha que está em relevo, eu faço um ponto baixo. Na carreirinha que está mais embaixo, um ponto baixo. A que está em relevo e a que está mais embaixo. Vamos percorrer dessa maneira, ficando para esse tamanho com um total de 66 pontos. Terminei minha carreirinha de ponto baixo, fiquei com 66 pontos baixos. Fechei com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui, gente, vai ser um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Mas eu vou começar pela metade do leque para fazer o fechamento aqui no meio, para não ficar marca de encerramento de carreira, que fica bem bonitinho, tá? Então, aqui eu vou considerar a metade do leque. Quando terminar a carreira, eu completo o leque e mostro para vocês. Agora, eu faço uma correntinha, pulo 2 pontos. No próximo, eu vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo ponto. Fizemos aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo 2 pontos, vou para o próximo e vou repetir 3 pontos altos. E nós vamos fazer essa repetição até ficar com um total de 10 bloquinhos para esse tamanho, tá? Não contando esse, que esse vai ser o leque. Então, eu tenho 1, 2, faço uma correntinha, pulo 2 pontos, vou fazer o terceiro bloquinho. E assim eu vou até completar 10 bloquinhos. Vejam, completei aqui, olha, não vou contar esse, que é o leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloquinhos. Agora, nós vamos fazer o canto. Uma correntinha, pulo 2, e nesse pontinho aqui, eu vou fazer o meu outro leque. Fazendo 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo ponto e faço 3 pontos altos. Ok? Vejam. E agora, vou repetir do outro lado a mesma coisa que eu fiz desse. Faço sempre uma correntinha, pulo 2 pontos e vou começar a fazer o bloquinho até ficar com um total de 10 bloquinhos. Fiz aqui, então, o leque, mais 10 bloquinhos. E agora, nós vamos terminar esse primeiro canto.
Fiz o último bloquinho, faço uma correntinha. Vou aqui no mesmo pontinho onde eu fiz os 3 pontos altos do início e vou completar fazendo mais 3 pontos altos aqui no mesmo pontinho. E agora, gente, para fechar, eu não vou fazer as 2 correntinhas. Eu vou dar uma laçadinha na minha agulha, venho aqui na terceira correntinha e vou fazer aqui um meio ponto, ok? O que aconteceu aqui? Eu saí na metade do meu leque. Então, aqui, sempre em todas as carreiras, eu vou fechar dessa maneira e vou iniciar com a metade do leque, que são 3 pontos altos. Eu entro aqui no espaço e vou subir as 3 correntinhas e fazer aqui mais 2 pontos altos. Comecei aqui novamente com a metade do leque. Quando encerrar a carreira, eu vou encerrar da mesma forma. E agora aqui, gente, em todos os espacinhos de uma correntinha, nós vamos fazer o bloquinho. Vocês vejam que esse espaço antes e depois do leque é que vai acontecer os aumentos. Aqui nós vamos ganhar sempre um bloquinho a mais nas carreiras, tá? Então, fiz o leque, faço uma correntinha. Dentro do primeiro espaço de uma correntinha, vou fazer o meu primeiro bloquinho. Uma correntinha, vou para o outro espaço, outro bloquinho. Ok, gente? Somente isso, vamos repetir a mesma sequência do ponto na próxima carreira, que vai ter uma mudança. E vamos caminhar assim até chegar lá no leque do canto. Vejam, vim percorrendo, fazendo bloquinhos até o último espaço, tá? Antes do leque. Sempre não posso esquecer da correntinha. A correntinha entre os bloquinhos significa muito, gente, porque é o nosso aumento. Agora, aqui eu tenho meu leque completo, então eu entro dentro dele e vou fazer outro leque. Aqui não muda, somente leque dentro de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Terminei o meu leque, eu faço uma correntinha, já vou aqui para o primeiro espaço de uma correntinha depois do leque e vou fazer outro bloquinho. 3 pontos altos. Uma correntinha e continuo a repetição até chegar no próximo cantinho. Chegando aqui ao final da carreira, faço uma correntinha, vou completar o meu leque, fazendo 3 pontos altos. No mesmo espaço, uma laçadinha na agulha, vou lá na terceira correntinha, olha, e faço aqui um meio ponto. Fizemos o fechamento. Volto dentro do espaço, subo 1, 2, 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Fizemos aqui novamente a metade do leque. Aqui já tá entendido, né? Vou falar para vocês, antes de começar a próxima carreira, então, sobre os tamanhos.
Aqui, gente, para 66 correntes, nós ficamos com 10 bloquinhos na primeira carreira entre os leques. Para 78 correntes, vocês vão ficar com 12 bloquinhos. Para 90 correntes, vocês vão ficar com 14 bloquinhos. E para 102 correntes, vocês vão ficar com 16 bloquinhos. Ok? Então, é isso que vai acontecer no seu trabalho se você fizer um tamanho maior. Agora, aqui, gente, vai ter uma mudança. Eu vou sempre continuar trabalhando em todos os espaços de uma correntinha. Isso vocês coloquem na cabeça, que fica mais fácil. Fiz a metade do meu leque, uma correntinha. Agora, venho aqui para o primeiro espaço e aqui eu vou fazer um ponto alto. Dou 2 laçadas na agulha, o meu segundo ponto, sempre aqui, olha, no espaço, tem um bloquinho embaixo, tá? E é nele que nós vamos trabalhar. Dei 2 laçadas na agulha e vou descer nesse bloquinho que está aqui embaixo do meu espaço. Vou lá no ponto do meio do bloquinho, pego ele em relevo e vou tirar 2. Tiro mais 2 laçadas e mais 2. Eu tiro em 3 vezes. E ainda no mesmo espaço eu volto aqui e faço mais um ponto alto. Ok? Continuamos com o bloquinho de 3 pontos, mas fazendo ponto relevo no meio para dar esse detalhe aqui no nosso poncho. Agora, eu faço uma correntinha. Vou para o próximo bloquinho, um ponto alto. Vou repetir, essa carreira é toda em ponto relevo. Dou 2 laçadas na agulha, olha, embaixo do espaço eu tenho um bloquinho de 3. Então, no ponto do meio eu entro, passo a agulha por baixo do ponto e faço o meu ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, vou repetir mais uma vez. Vou para o próximo espaço, um ponto alto. 2 laçadas na agulha. O bloquinho que fica aqui embaixo do meu espaço, eu pego o pontinho do meio dele, olha, vejam. Temos o bloquinho de 3. Então, dou 2 laçadas, pego o pontinho do meio, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Tiro em 3 vezes e faço mais um ponto alto. E vai ficando assim a nossa carreira. Vamos repetir até chegar no leque, eu volto no leque novamente para não ficar nenhuma dúvida. Vim percorrendo, cheguei aqui no último espaço antes do leque. Aqui também eu vou trabalhar igual. Um ponto alto. Olha, tenho esse bloquinho aqui, que inclusive é o bloquinho do leque, tá? Vamos trabalhar normal. 2 laçadas na agulha, vou lá no ponto do meio, pego o meu ponto. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Eu tiro em 3 vezes. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Ok? Vim aqui até o leque, olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha, não posso esquecer dessa correntinha. Vou para o meu leque e vou repetir o leque. É muito fácil esse trabalho, gente, rapidinho vocês fazem ele. 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos.
uma correntinha, vou para o próximo espaço, vejam, bem ao lado do leque. E nele eu vou fazer a mesma repetição. Um ponto alto, 2 laçadas na agulha, vou aqui no pontinho do meio do meu bloquinho da carreira anterior e vou fazer o meu ponto alto duplo. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo e vou repetir. E dessa maneira, gente, só fazendo essa mesma repetição, vamos encerrar a nossa carreira. Terminei a carreira, fechei com o meio ponto e comecei com a metade do leque novamente, que essa parte aqui vocês entenderam, né? Então, o nosso ponto, ele vai ser a repetição de 2 carreiras. Uma carreira com ponto relevo e uma carreira só de bloquinho, igual nós fizemos aqui na primeira. Sempre fazendo a correntinha. Olha, uma correntinha, vou aqui no primeiro espaço e agora vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Essa carreira é somente dos bloquinhos. Na outra, nós vamos fazer o ponto em relevo novamente, tá? Então, vamos percorrer fazendo uma correntinha e um bloquinho em todos os espaços. Aqui vocês não têm mais dificuldade. Quando chegar aqui, normalmente, faz o bloquinho, uma correntinha, leque dentro de leque, uma correntinha, o bloquinho, e vamos encerrar a carreira, e eu volto ainda na próxima para mostrar para vocês como nós vamos fazer e um detalhe a mais aqui, tá? Então, vamos lá. Terminei aqui a carreira dos bloquinhos. Fechei com meio ponto, comecei a metade do meu leque novamente, como eu já mostrei para vocês. E olha como fica perfeita aqui a emenda da carreira, a gente nem percebe, fica um trabalho limpo, bem bonito, tá, gente? Então, uma carreira de bloquinho agora é a carreira do ponto relevo. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Nós vamos sempre continuar trabalhando em todos os espacinhos de uma correntinha, tá? Então, o que acontece aqui? Nesse primeiro espaço de uma correntinha, eu ainda não tenho ponto em relevo nessa carreira, porque foi o nosso aumento. Então, aqui eu vou criar um ponto em relevo, um desenho, tá? Não pulo nenhum espacinho. Vou começar, como aqui não tem, eu vou fazer o primeiro aqui. Uma correntinha, um ponto alto, 2 laçadas na agulha, venho aqui no ponto, olha. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Mais um ponto alto no mesmo ponto. Ok? Então, nas carreiras do ponto relevo, quando começar, vocês vão ter um bloquinho sem o relevo e vocês vão criar o relevo aqui no primeiro bloquinho. Agora, aqui nos outros, nós já temos o relevo, então, nós vamos fazer o seguinte. Uma correntinha, faço um ponto alto, dou 2 laçadas na agulha, e agora, como eu já tenho o relevo, eu vou pegar o ponto em relevo, e vou trabalhar nele o meu ponto alto duplo. Ok, gente? Só isso, vocês precisam prestar atenção para o desenho não ficar diferente. Uma correntinha e aqui da mesma maneira. Nos outros, nós já temos
o ponto em relevo, nós pegamos o ponto em relevo, passando a agulha por baixo, tiro 2 laçadas, tiro 2, tiro 2 e mais um ponto alto. Ok? Quando chegar aqui, olha, no último também vocês vão criar outro ponto em relevo, porque aqui nós não temos ainda. E nos outros é só acompanhar o ponto. Quando eu chegar aqui no outro leque, é exatamente igual. No último bloquinho, nós vamos criar outro ponto em relevo. Eu vou percorrer essa parte e volto lá no outro canto para mostrar direitinho como fica, para não ficar nenhuma dúvida aí para as iniciantes, tá? O ponto é muito fácil. Primeiro pontinho que a gente aprende no crochê, geralmente, é esses bloquinhos, né, gente? Então, todas vão conseguir fazer. Vamos lá, então, até o próximo canto. Vim percorrendo aqui, ponto relevo sobre ponto relevo, vou pegando no próprio relevo. Estou chegando aqui no canto. Aqui também eu tenho que trabalhar um bloquinho no último espaço. E aqui eu não tenho relevo, então eu vou construir um aqui. Faço uma correntinha, um ponto alto, 2 laçadas na agulha, vou lá no pontinho do meio. Faço meu ponto alto duplo e mais um ponto alto, ok? Então, aqui eu construí outro ponto relevo, e toda vez que vocês forem fazer o ponto relevo, aqui nos cantos vai acontecer isso, porque a gente aumenta um bloquinho e ele fica sem o ponto relevo, aí nós vamos criar outro, tá? Toda vez é assim, vocês prestem atenção. Agora, uma correntinha, leque dentro de leque. Duas correntinhas, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, estou trabalhando a carreira do ponto relevo, vou no próximo espaço, aqui eu não tenho relevo, vou construir, olha. É sempre dos lados do leque, tá, gente? Vou lá no ponto alto, pego o ponto do meio, faço o meu ponto alto duplo e mais um ponto alto. E aqui nós criamos, olha, dos 2 lados o ponto em relevo. Uma correntinha e continua a repetição, só que agora aqui eu já tenho ponto em relevo. Então, eu pego ele e trabalho outro ponto em relevo. E mais um ponto alto. Ok, pessoal? Acho que ficou bem entendido, então, vocês prestem atenção, sempre quando for chegar no leque, depois do leque, para nas carreiras do ponto relevo, vocês criarem outro ponto em relevo aqui, ok? Para ficar assim, olha, igual essa, que saiu bem do lado do leque, aqui nós já criamos outra. E assim, gente, nós vamos seguir aí pelo comprimento do nosso poncho, só fazendo essa mesma repetição. Essa carreira eu vou terminar ela toda com o ponto relevo. Na próxima é só bloquinho, sem o ponto relevo. E depois eu vou repetir o ponto relevo. Então, é uma carreira com o ponto em relevo e outra só com os bloquinhos, igual nós fizemos na primeira carreira, tá? Então, vamos lá, eu vou adiantar o meu aqui.
E depois venho mostrar para vocês quando eu atingir no comprimento necessário aí, tá? E falar sobre os acabamentos. Vamos lá, então. Olha, gente, eu fiz até agora 40 centímetros, medido desde aqui do decote até a ponta. Está com 40 centímetros. Agora, com mais um barrado que eu vou fazer, já vou conseguir aí o comprimento que eu preciso, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha, eu já comecei novamente com a metade do meu leque, vou fazer exatamente igual, começando com os 3 pontos altos, que é a metade do leque. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou para o próximo bloquinho aqui. No ponto do meio do bloquinho, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo bloquinho, eu vou fazer o meu leque normal, de 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. O leque continua sempre igual, sempre fazendo com 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou para o próximo bloquinho, no ponto do meio, eu tenho 3, eu vou no ponto do meio, um ponto alto. E assim, eu vou repetir até chegar lá no canto, somente fazendo essa mesma repetição, tá? Em um bloquinho eu faço um ponto alto, no outro bloquinho eu faço o leque, sempre no pontinho do meio. Estou chegando aqui a outra ponta do poncho. Vocês observaram que nós paramos aqui para começar a fazer o barrado na carreira que nós fizemos só os bloquinhos, sem o ponto relevo, tá, gente? Porque nós precisamos ter número ímpar de bloquinhos aqui para dar certo, começar e terminar aqui nos cantos com o mesmo ponto. Vocês seguindo a numeração de correntes que eu dei para vocês, em qualquer carreira que vocês pararem só dos bloquinhos, vai dar tudo certo. Que vejam, olha, fiz o leque, no próximo bloco eu faço o ponto alto, 2 correntes e já vou fazer o leque de canto aqui, olha, tá? Então, tem que sempre terminar com o ponto alto aqui antes do canto e depois do canto, para acompanhar o desenho certinho. Faço o leque de canto normal, né? Com os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui no próximo bloquinho, eu já vou fazer o ponto alto. Vejam como fica aqui no canto, tá? E agora, só continuo. No próximo, eu já faço o leque e assim eu vou até o final da carreira. Vamos lá, então. Estou aqui encerrando a minha carreira. Aqui eu vou completar o meu leque de canto, né? Que eu comecei somente com a metade do leque, igualzinho nós fizemos aqui no poncho, que não muda nada. Vou fechar aqui com o meio ponto. E já vou fazer novamente a metade do leque. Subo 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto,
e faço mais 2 pontos altos. Aqui não muda, nós vamos fazer sempre igual nós fizemos aqui no poncho. Agora, a única mudança aqui é a seguinte, gente, eu vou fazer 2 correntinhas e nesse ponto alto eu vou trabalhar o ponto em relevo, tá? Vamos fazer aqui um ponto em relevo. Faço 2 correntinhas e leque dentro de leque. A única coisa que vai mudar nessa carreira é que no ponto alto nós vamos fazer o ponto em relevo. O restante continuamos só acompanhando o ponto, fazendo o leque dentro de leque. Fiz o leque, 2 correntinhas, e no ponto alto eu vou trabalhar um ponto em relevo. 2 correntinhas e já vou fazer o meu leque, ok, gente? E essa vai ser a repetição, então, dessa próxima carreira. Vamos completar a carreira fazendo essa mesma repetição. Encerrei a carreira, já iniciei com meus 3 pontos aqui do leque. Agora, aqui no leque, nós vamos fazer o seguinte: faço 3 pontos aqui para começar, e nos próximos 2 pontos eu vou fazer um ponto alto em cada ponto, tá? Eu vou fazer o leque completo aqui, que depois vocês vão saber como terminar esse, porque nós começamos pela metade, né? Agora, eu faço uma correntinha e vou aqui neste ponto relevo e vou fazer um ponto puff de 4 laçadas. Eu puxo 1, 2, 3 e 4. Tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2. Uma correntinha. Agora, no leque, nós vamos fazer o seguinte: eu pulo o primeiro ponto e faço 1, 2 pontos altos. 1 em cada ponto. Dentro do leque agora, eu vou trabalhar 6 pontos altos, sem as correntinhas de espaço. Trabalhei 6 pontos altos. Agora, trabalho um ponto alto em cada um dos seguintes pontos altos aqui. E deixo o último aqui sem fazer. Vai ficar assim no leque agora, sem a correntinha de espaço, ok? Agora, já faço uma correntinha, vou aqui no ponto relevo e vou fazer o meu ponto puff, puxando 4 laçadas. Ok? Tiro todas as laçadas, fico com 2, tiro as 2. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto e já vou repetir o que eu fiz aqui no leque. E vai ficando assim a nossa última carreira. Ok, gente? Então, vamos lá agora terminar. Quando vocês chegarem aqui no leque que nós começamos com a metade, vocês pulam o primeiro ponto, fazem 2 pontos aqui e mais 3 pontos aqui no meio e fecha com ponto baixíssimo. Tá bom, gente? Porque
porque, olha, vejam, nós temos 3 pontos aqui, que nós começamos igual, sempre pela metade, né? Então, eu tenho que completar, faço 2 pontos altos aqui fora, 3 aqui dentro e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, vamos lá continuar agora essa repetição. Completei aqui, gente, a última carreira do nosso barrado e ficou assim o nosso poncho terminado. Aqui, gente, o fio escurece, né? E fica mais difícil a visualização, olha, mas fica bem bonito esse acabamento aqui do nosso barrado. Agora, quem preferir, pode até colocar franjas e não fazer o barrado, né? Eu quis fazer porque aí eu aproveito bem o degradê das cores, né? Que fica bem bonito, ele começa com um rosa bem clarinho e vai escurecendo até chegar num tom de marsala e fica bem lindo este degradê aqui. É que a câmera escurece um pouquinho, né, gente? Como sempre eu falo para vocês. Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.